Para preencher a lacuna entre aquela visão executiva de alto nível e a execução do dia a dia, agora em 2026, a gente precisa de um mapa claro. E é exatamente isso que vamos destrinchar nesta nossa análise de hoje. É muito legal ver como a fusão entre metodologias clássicas de gestão e tecnologias de ponta está criando uma era totalmente nova de eficiência. Estamos num ponto de inflexão decisivo, onde a automação madura finalmente dá as mãos para a gestão estratégica tradicional. Então vamos direto aos pilares que sustentam os negócios de maior sucesso da atualidade. O nosso roteiro hoje passa por 5 pontos. Primeiro, a lacuna de execução da estratégia. Depois, o Roshin Kanri para alinhar a visão. Em seguida, a bússola de KPIs financeiros. Quarto, como prever resultados de negócios futuros. E por último, a IA como trabalho aumentado. Pensem nisso como um projeto arquitetônico mesmo, indo lá da fundação estratégica, subindo a estrutura das métricas, até ligar a eletricidade da automação por IA. Vamos começar com a seção 1, a lacuna de execução da estratégia. Afinal, a base de qualquer melhoria é entender exatamente onde as engrenagens estão travando. E aqui fica uma pergunta para a gente pensar. Por que estratégias de negócios que são simplesmente brilhantes acabam falhando? É claro que a gente vive num ambiente econômico super volátil, cheio de oscilações de mercado. Mas, na real, a dor crônica quase nunca vem do mercado externo. Ela vem de uma estratégia que está desconectada internamente. Sabe aqueles planos perfeitos desenhados no papel? Pois é, de alguma forma eles desmoronam na prática do dia a dia. Bom, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. O que acontece na maioria das vezes é o que chamamos de problema da tradução. É uma lacuna gigantesca entre o que a diretoria sonha e o que a operação executa. Uma meta corporativa, pensada a 10 mil pés de altitude, frequentemente se perde num verdadeiro telefone sem fio antes mesmo de chegar ao chão de fábrica ou à equipe de vendas. O grande desafio que paralisa as empresas hoje é este: como a gente pega uma intenção pura e transforma em uma ação mensurável que todo mundo entenda. E aí que entra a nossa seção 2, Roshin Kanri, alinhando a visão. É aqui que construímos a fundação de tudo. Mas o que é Roshin Kanri? Essa metodologia, que já se provou no tempo e é fortíssima em grandes corporações, pode ser traduzida como desdobramento de políticas ou gestão de direção. Basicamente, é um método para conectar os grandes objetivos lá do alto com a operação diária. Não tem nada a ver com microgerenciamento ou controle rígido. A ideia é dar a estrutura exata para as equipes entenderem como as pequenas ações delas hoje vão impactar aquele objetivo gigante de 3 a 5 anos da empresa. E o grande pulo do gato nesse processo é o terceiro passo, o famoso catch ball. As metas não descem de goela abaixo da diretoria. Elas são jogadas de um nível gerencial para o outro, no movimento de vai e vem, tipo um jogo de jogar e pegar a bola mesmo. Isso cria um senso de dono incrível em toda a empresa. E para manter essa fundação inabalável, a gente roda tudo num ciclo PDCA: planejar, fazer, checar e agir. Agora que a fundação estratégica está pronta, vamos para a seção 3, a bússola de KPIs financeiros. É hora de erguer as paredes e inspecionar a estrutura da nossa casa. Em vez de se afogar num mar de dados densos, a gente organiza as coisas de forma super digerível para quem opera o negócio. Dividimos em rentabilidade, liquidez e eficiência. Por exemplo, olhar para a margem líquida diz na hora se a receita está virando lucro de verdade. Já o giro de estoque mostra se o produto está pegando poeira no galpão ou rodando saudável no mercado. É uma bússola financeira mesmo, que aponta exatamente para onde olhar. E falando em saúde financeira, olha só esse número, de 1,2 a 2,0. Esse é o intervalo considerado saudável para o índice de liquidez corrente, que basicamente compara o que a empresa tem com o que ela deve no curto prazo. Se o negócio opera com esse índice abaixo de 1, bom, essencialmente está vivendo de tempo emprestado e de boas vibrações. Brincadeiras à parte, é um sinal vermelho claríssimo de que o fluxo de caixa pode estar prestes a se tornar um problema fatal. Outro ponto crucial para um crescimento que se sustente é essa proporção de 3:1. Esse é o equilíbrio mágico entre o valor do ciclo de vida do cliente e o custo de aquisição. O valor que um cliente traz durante o tempo que fica na empresa tem que ser pelo menos 3 vezes maior do que o custo de trazer ele para dentro. Por quê? Porque se custar muito caro, tentar acelerar a operação pode literalmente acelerar a falência. É a diferença entre crescer com saúde ou queimar caixa. Certo, avançando para a seção 4, prevendo resultados de negócios futuros. Nossa casa operacional está de pé, então vamos focar na tecnologia que fornece energia para tudo isso.
É fascinante ver a ciência de dados mudando o jogo em todos os lugares, de forma bem rápida. A Tesla, por exemplo, usa redes neurais para decisões de direção autônoma em frações de segundo. Na área da saúde, a Northern Light Health prevê gargalos de atendimento no hospital horas antes deles acontecerem. E a ExxonMobil usa IA para otimizar perfurações autônomas debaixo d'água em ambientes extremos. São indústrias que não têm nada a ver umas com as outras, mas que estão antecipando o futuro, usando os mesmíssimos princípios preditivos. E para trazer isso para um cenário mais cotidiano e ver o peso prático disso, sabiam que o famoso sanduíche de $5 da Subway foi viabilizado por análise de dados? Eles descobriram uma coisa vital. O preço super baixo do sanduíche por si só não justificava a margem apertada, mas os modelos preditivos mostraram que a adição dos acompanhamentos, tipo a batata chips e a bebida, tornava a estratégia inteira não só viável, mas incrivelmente lucrativa em grande escala. Os acompanhamentos literalmente salvaram o prato principal. Entrando na nossa seção 5, IA como trabalho aumentado. Com esse poder preditivo em mente, vamos ver como as operações diárias são traduzidas. Este é um conceito estrutural para 2026 sobre o qual a gente precisa colocar muita ênfase: o trabalho aumentado. A inteligência artificial não deve, de forma alguma, ser vista como um substituto para as pessoas. Ela é um superpoder para amplificar a nossa capacidade. A máquina absorve aquele trabalho denso e repetitivo e o cérebro humano fica livre para o que realmente importa: criatividade, empatia, estratégia e aquelas interpretações de contexto que só a gente sabe fazer. Dá para ver claramente a diferença disso na linha de frente. No modo antigo, os gestores perdiam um tempo enorme lutando contra painéis de BI super complexos, com mais de 50 indicadores e quase nenhuma clareza. Muita informação, pouca ação. Hoje, o jogo virou. Agentes de inteligência artificial, como os da plataforma Domo, pegam dados complexos de lucros e perdas e traduzem tudo direto para uma linguagem humana e super simples. A pessoa consegue agir na hora sem precisar ser um técnico em dados. Finalmente, nossa seção 6, o Blueprint de Alinhamento 2026. Vamos dar um passo para trás e olhar o quadro completo que a gente desenhou hoje. A gente conectou a fundação lá no Roshin Kanri, amarrou as métricas na nossa bússola de KPIs financeiros e ligou tudo na tomada com a energia vital do trabalho aumentado pela IA. Todos esses elementos operando juntos, integrados. Fica então esta provocação final. Quando a estratégia, a medição e a inteligência artificial rodam em perfeito alinhamento, sem atritos, qual será a próxima grande inovação que as empresas vão conseguir alcançar? A capacidade de execução deixa de ser a barreira e a imaginação passa a ser o único limite. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise e até a próxima.